Olá, meu irmão, tudo justo? Seja bem-vindo a mais uma temporada do podcast Blindagem Moral, que chega a mais uma temporada aqui em todas as plataformas de áudio para unir e aproximar ainda mais os nossos laços de fraternidade. Eu sou Ayrton Drau, mestre maçom, e estou com você nessa jornada. Blindagem Moral, o podcast. Nessa nova temporada por aqui, nós vamos abordar as fases de um maçom. O que todos os 3 graus têm em comum, suas particularidades e suas peculiaridades. Aposto que você vai se identificar, independente do seu grau, ouvindo cada um dos episódios que eu preparei para você. Hoje mergulharemos na primeira grande etapa na caminhada maçônica, o grau de aprendiz. Nesse episódio desvendaremos os mistérios que cercam essa fase essencial, onde o neófito começa sua jornada rumo à luz do conhecimento. Adentrar na maçonaria é atravessar um portal invisível, sabe? Deixando para trás as incertezas da profanidade para abraçar a senda do aperfeiçoamento, né, meu irmão? O aprendiz não é um título, mas sim uma condição. É o estado do homem que, ao ser iniciado, recebe aquela primeira centelha do fogo sagrado, sabe? O aprendiz é aquele que silencia para aprender. Afinal de contas, suas palavras são poucas, mas seus olhos e ouvidos devem ser ávidos, famintos pelo saber. Ele esculpe a pedra bruta de sua própria alma, pois só através do trabalho contínuo e da humildade se pode alcançar a verdadeira evolução. Lembra quando nós deixamos de ser profano para nos tornarmos aprendizes? Ali naquele momento, por um segundo, pode passar pela nossa cabeça que aquilo já foi tudo que poderíamos vivenciar na maçonaria. E não é. A jornada do aprendiz começa antes mesmo da instrução complementar. E logo em seguida, o vírus do aprendizado acaba contaminando a gente, faz com que a nossa sede por sabedoria seja cada vez maior. E isso me faz refletir que nem todos os irmãos tiveram essa mesma oportunidade ou terão esse alcance de informação. Já imaginou como foi a vida do irmão que iniciou no interior do seu estado? Atirar aqui pelo Ceará, as nossas lojas irmãs, que são instaladas no interior do estado, pouco deles possuem um acesso facilitado à sede da grande loja aqui na capital em Fortaleza, o que distancia o acesso deles à biblioteca física, repleta de informações valiosas, voltada apenas para os maçons. Os irmãos que convivem com essa distância física precisam vivenciar literalmente uma maçonaria diferente da habitual dos irmãos que vivem nas capitais brasileiras. Ora, veja só, se você mora em alguma capital aqui do Brasil, sabe que na sua região, na sua cidade e até mesmo na sua macro-região, devem possuir milhares de lojas, se não centenas, e devem se reunir ordinariamente com muito mais frequência. Aqui em Fortaleza, por exemplo, de segunda a sábado, há lojas em funcionamento, acomodando então a rotina dos irmãos com o encontro da loja, tendo praticamente todos os dias uma loja a se visitar. Não é bacana? A vida do irmão que mora no interior de cada estado geralmente não tem tantas opções assim. Se a caminhada do aprendiz do rito escocês antigo e aceito já requer muita resiliência, para os irmãos de outros ritos, que não possuem uma predominância de lojas adeptas, como fazem para obter novas experiências em suas visitações? Bem, e é por isso que eu estou com ele aqui na linha e falo agora com o irmão Victor Soares, mestre maçom regular da augusta e respeitável Loja Simbólica Thomas Smith Webb número 159 do rito de York, para saber, como um aprendiz do rito de York, que desafios ele percorre durante a sua jornada. Então, meu irmão, é muito interessante relembrar a minha época de aprendiz. Eu lembro que visitava muitas lojas, conheci bastantes irmãos, as amizades que eu trouxe de lá para cá valeram muito a pena, né? São irmãos do coração, irmãos que eu gosto bastante. Pesava um pouco, né, nas visitas. Era mais porque na nossa potência existe mais lojas do rito escocês, né? Eu fui iniciado no rito de York, queria visitar a loja do rito de York, mas só existia uma ali na capital, tem mais 2 no interior. Eu só tinha loja praticamente do rito escocês e do rito Shureira, que são poucas também. Lembro também que eu perturbava bastante o meu venerável a respeito de informar os outros veneráveis ou algum oficial de outra loja que eu estava indo, pedir a ele, ligava, meu irmão, por favor, avise que eu vou
boa e tal. Mas foi uma época boa, foi uma época de aprendizado. Eu tava muito ansioso, muito entusiasmado pela minha iniciação, mas que foi necessário, né? Foi necessário eu passar por isso, porque eu aprendesse muita coisa hoje. Eu estudo ainda, né? Mas estudava bastante, demasiadamente. Mas a minha época de aprendiz foi muito proveitosa por conta disso, porque eu visitei bastante. Eu guardo no meu coração todas essas memórias. No coração e nos cartões de visita que eu acumulei. Tenho muito aqui, eu tenho um álbum só com todos os cartões que eu visitei, com todas as lojas que eu visitei. Foi muito interessante. Obrigado, meu irmão Vitor Soares, pela sua contribuição. Tenho certeza que muitos aprendizes vão se identificar com o seu depoimento. Bem, agora eu vou agradecer quem faz isso acontecer. Primeiramente a todos os seguidores e irmãos que seguem o @blindagem moral no Instagram e que acompanham as postagens diárias que eu faço por lá e os vídeos semanais que eu produzo envolvendo o tema da nossa ordem. Em nome de toda a audiência, do qual eu já agradeço, eu vou eternizar esse abraço e esse agradecimento em nome do Cleidilson _SP. Ele é um fraterno seguidor que contribui bastante para que esse projeto aconteça e muito ávido nos estudos em relação à ordem. Então, Cleidilson, aqui fica o meu registro oficial e o meu enorme agradecimento a você. Um tríplice fraternal abraço para você e sua família. Cachaça justa e perfeita. Agora também na versão ouro. 100% artesanal, fabricada em Minas Gerais e agora na versão ouro. Uma novidade que chegou entre colunas envelhecidas em tonéis de amburana. Para você presentear, degustar e ter na sua adega, acesse agora o perfil deles no Instagram, Cachaça Justa e Perfeita, e desvende o mistério do sabor dessa cachaça que foi feita de irmãos para irmãos. Nada de beber e dirigir, tá? Este produto é destinado a adultos. Maçonaria _KS. Medalhas, botões, placas e muito mais. Eternizando cada conquista e colecionando memórias. No Instagram do irmão Kennedy Crispim, ele produz homenagens, comendas, certificados, estandartes, mini paramentos, tudo de forma exclusiva e artesanal para brilhantar aquela ocasião especial, ou melhor ainda, agraciar aquele querido irmão com uma homenagem única e inesquecível. Acesse agora o Instagram do irmão Kennedy, Maçonaria _KS, e surpreenda-se com os mini paramentos, uma coleção do grau 1 ao 33 de todos os ritos para você adquirir e lembrar de cada degrau que você percorreu na nossa ordem milenar. Curiosidades da maçonaria. E por último, não menos importante, um tríplice fraterno abraço ao meu irmão internacional Luciano Urpia, criador do Curiosidades da Maçonaria, mestre instalado e 10 anos de conteúdo maçônico no Instagram. Meu irmão, você que sabe de muitos bastidores aqui da internet e nós que dedicamos um bom tempo para um conteúdo de qualidade sobre a nossa ordem, o meu tríplice fraternal abraço a todo o seu apoio em nome do meu enorme carinho e apreço que eu tenho por você como meu irmão e pelo conteúdo que você propaga na internet. Bem, agora vamos voltar para o podcast. Agora, voltando à nossa época de aprendiz, quero ver se você vai se lembrar dessa. Quando você começou a frequentar as reuniões da sua loja e que descobriu o poder da visitação. Você era um daqueles aprendizes que não se aquietava em casa, em que garimpava todas as reuniões possíveis que você poderia participar. Então lá estava você na coluna do norte, aprendendo tudo somente olhando e observando os irmãos mestres a trabalharem na loja? Falando por mim, eu posso afirmar que sim. Eu fui um aprendiz que visitou e visitava bastante lojas e me orgulhava por isso. Praticamente todos os dias eu me deslocava até uma loja que estivesse disponível no meu grau para que eu pudesse aprender apenas olhando, que é o verdadeiro papel do aprendiz nesse momento. E foi assim que eu visitei e assisti vários tipos de reuniões que hoje eu consigo lembrar com muita maestria como se faz. Nesse exato momento eu estou olhando o meu cadastro aqui na Grande Loja Maçônica do Ceará e contabiliza que no ano de 2023 eu fiz 43 visitas. E a se basear pelas reuniões ordinárias que acontecem uma vez por semana, da qual marca a sua presença no seu histórico, posso admitir que 43 visitas no currículo de um aprendiz é muito aprendizado. Então, se você é aprendiz e está me ouvindo agora,
visite bastante. Sempre peça para um mestre acompanhar você. Agora, claro, a primeira visita sempre bate aquele nervosismo. Os irmãos mestres, os irmãos companheiros, que também estiveram nessa posição de aprender, vão lembrar muito bem do que eu tô falando. Logo, quando iniciamos, nos deparamos com um desafio que comprova a nossa regularidade e a nossa originalidade na maçonaria. Acho que você deve estar sabendo do que eu tô falando, né? Sim, isso mesmo. Eu só imaginava o vexame que eu poderia sofrer caso eu não fosse reconhecido como tal. Então, a seguir o conselho dos mestres da época, essa pauta foi a que mais me obstinou a querer estudar cada vez mais e entender cada linha dessa regência que comprova a nossa originalidade na maçonaria. Depois que eu aprendi, desvendei um pouco disso, e aí as visitas não pararam mais. A confiança em visitar e ser reconhecido ficou cada vez mais forte em mim, e a cada visita que eu fazia, em que eu era testado, em que eu era comprovado, e óbvio, praticava o principal landmark, me dava cada vez mais inspiração e mais vontade de participar de cada vez mais reuniões. Então foi aí que eu, como aprendiz, visitei pela primeira vez uma loja com um rito diferente da minha. Uma loja do rito de York foi a porta de entrada para que eu desvendasse um pouco mais a maçonaria e as nuances que a nossa ordem prospera para todos os nossos irmãos, independente do rito. E foi magnífico a experiência de assistir, de ver, de presenciar, de participar de um novo rito. Mesmo como visitante, me engrandeceu de uma forma de que a maçonaria tem muito, mas muitas nuances. A maçonaria tem uma profundidade que faz com que o nosso título de eternos aprendizes seja realmente, de fato, um aprendizado constante a cada reunião que você participa. Eu costumava brincar que o meu terno ele já tinha vontade própria. Quando era dia letivo, de segunda a sábado, meu terno já estava ali prontinho para poder ser vestido e participar de uma reunião maçônica. Já o meu avental de aprendiz ficou branco por pouco tempo. Eu lembro que no primeiro semestre do ano em que eu era aprendiz, eu tive que dar um descanso para ele e submeter ele a uma bela de uma lavagem. E esse episódio é justamente sobre isso. É sobre não ter medo, não se acanhar dos desafios que irão aparecer para você, das portas fechadas que você irá encontrar. Esse episódio é dedicado a te fortalecer como aprendiz para que sua caminhada, que só começou agora, recentemente, tenha o apoio sempre de um irmão ao seu lado. Muito obrigado por ouvir até aqui, um forte abraço e até a próxima.